No fim do mês, faz 25 anos, a lei que criou a Política Nacional do Meio Ambiente e que ensejou transformações no Brasil em relação à consciência de proteção da natureza. O Espaço Aberto hoje vai fazer um balanço desses 25 anos. Nós convidamos uma especialista em ecologia, Miriam Prochnov, que é coordenadora geral da Rede Mata Atlântica, e o doutor advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que criou a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. A pergunta é, esses 25 anos realmente mudaram alguma coisa? A gente começou esse país com atividade extrativa simplesmente, né? Depredando pau-brasil e daí para frente. Essa cultura, eu acho que ela ainda existe em boa parte do país, mesmo com todas as discussões na área ambiental que aconteceram, né? Quando você lá no fundo ainda vê a Mata Atlântica, que só tem 7% de remanescente, ainda tem gente que acha que isso é possível de ser explorado, né? Então, isso sim faz parte da nossa história e não é só com 25 anos de uma política nacional de meio ambiente que isso vai ser mudado. Agora, existe hoje no Brasil um sistema instalado, nós temos um Conselho Nacional do Meio Ambiente que tem tido um papel absolutamente importante, a Mata Atlântica que o diga, né? Depois do advento do Decreto 750 de 93, o CONAMA fez toda a regulamentação desse decreto, foi feito por Estado, né? Então houve a participação ampla dos órgãos que fazem parte do sistema, né? Não só os federais, mas os estaduais. O CONAMA tem a Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente também, e isso para a Mata Atlântica como uma norma legal, que hoje as ONGs usam como ferramenta para proteção, foi fundamental, né? Então, doutor Fernando, do seu ponto de vista jurídico, o papel dos advogados nisso? É uma legislação muito avançada ainda hoje, Alexandre. Muito importante a gente observar. Esta legislação é que deu a nova cara para o Ministério Público. O Ministério Público, antigamente, era depois da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, passou a ser autorizado a entrar com ações civis para a reparação de danos ambientais. Não tinha um instrumento próprio. Quer dizer, o Ministério Público tem a iniciativa civil, que não tinha antes. Que não tinha, era só penal, passou a ter iniciativa civil. Somente em 85 que veio a ação civil pública, que aí era um instrumento pelo qual se poderia processar essa autorização da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Isso só foi cristalizado, na verdade, depois do Código de Defesa do Consumidor, na década de 90. Então, era uma lei que estava, pelo menos, se computarmos a defesa do consumidor, para esta lei, pelo menos 10 anos adiantado. Outra coisa importante, Alexandre, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente foi a primeira a introduzir o ambiente de regulação na área legal brasileira. Criou um sistema, uma agência, era a secretaria, depois, na década de 80, no governo Sarney, veio o IBAMA, né, e criou um conselho que poderia ditar normas e diretrizes para esse ambiente. Então, ele demorou, como legislação, essa lei demorou a ser assimilada por um ambiente muito burocratizado, centralizado e hierarquizado, que era um governo brasileiro antes e até pouco depois da Constituição Federal, e somente agora a gente começa a perceber a dimensão dessa legislação e as suas influências hoje em toda a legislação. Antes havia o Código Florestal, não havia? Antes a legislação era tratada de maneira pontual. Código Florestal, Código de Pesca, Código de Caça, depois de Proteção à Fauna, legislações urbanísticas, né? Na década de 70, com o avanço da questão ambiental, depois do encontro de Estocolmo, onde o Brasil, com o ministro Cavalcante, fez aquele discurso de que tínhamos direito a poluir, né? A poluição era um direito e não poderia ser obstruído. O Bush está copiando esse discurso agora. Está copiando esse discurso com muito atraso, né? Mas foi importante, porque em 92 a resposta da ONU ao discurso brasileiro foi a conciliação do direito ao desenvolvimento. Então foi muito importante esse posicionamento brasileiro, né? Ao mesmo tempo que o Brasil se postou dessa maneira, criou-se a Secretaria Especial de Meio Ambiente, com Paulo Nogueira Neto à testa, em pleno governo militar, né? Depois, 75, aquela legislação do gás é importante de controle da poluição nos meios urbanos, né? E a partir daí a legislação de responsabilidade civil e criminal por dano nuclear, zoneamento industrial, parcelamento do solo, e aí
nós temos a culminância com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, em 10 anos, década de 70 foi muito importante para a consolidação desta integração de políticas esparsas, como você mesmo disse, numa política só. Muita gente se queixa do IBAMA, não sei se é preconceituoso ou não. O IBAMA impede o desenvolvimento, o IBAMA atrasa a represa, o IBAMA atrasa a indústria. O que dizer sobre isso? Eu talvez possa me queixar do outro lado, que o IBAMA tem fornecido licenças para obras que não deveria fornecer. Né? Então, eu acredito que o Sistema Nacional de Meio Ambiente tem algumas deficiências que são exatamente a questão das estruturas ainda dos órgãos de meio ambiente. Seja o próprio IBAMA, sejam os órgãos estaduais. Né? Nós não conseguimos, nesses 25 anos, fazer com que cada estado tivesse um efetivo de funcionários concursados, né? com uma carreira clara, que pudessem, de fato, se dedicar às questões ambientais. Que pudesse ter uma fiscalização eficaz. Exatamente. Né? Mas eu acho também que seria um pouco, Miriam, uma questão relacionada à questão estrutural hoje dos orçamentos. Quando se faz corte de orçamento, e foi moda na década de 90, né, a gente cortar orçamento, se faz um corte vertical. E, na verdade, o gargalo hoje do desenvolvimento econômico está no licenciamento ambiental. E aí nós temos duas visões que são graves no Brasil. Uma de que licença ambiental é obstáculo. Para o empreendedor é um obstáculo que tem que ser ultrapassado. Mais uma burocracia. Uma burocracia, olha, vai lá e resolve e me tira a licença. Na realidade, é dessa forma que tem sido tratado. Sim, mas também na maior parte dos licenciamentos. Mas também tem sido tratado pelo órgão burocrático também, seja a agência federal, seja as agências estaduais. Tem muito ambientalista dentro do sistema que entende que a melhor forma que ele tem de combater um capitalismo poluidor e as ações dos empreendedores é criar obstáculos do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental não é obstáculo. Licenciamento ambiental é suporte para o investimento e para o empreendimento. Licença ambiental é instrumento de planejamento econômico. Esta cultura, Alexandre, é que tem que ser inoculada de uma vez no nosso sistema estatal, sob pena de nós criarmos uma burocracia quase que intransponível e arrecadatória, que é o meu medo hoje com esta semi-consolidação de uma nova burocracia por trás do sistema de política de meio ambiente. Eu acredito que pode haver, de fato, alguns entraves burocráticos no processo do licenciamento, mas, no meu ver, eles não têm impedido nenhuma obra de acontecer, na realidade. Né? Acho que no governo Lula, uma obra de uma hidrelétrica absurda lá no Tocantins, que foi dito não, essa não. E o licenciamento ambiental, ele veio sim como um instrumento de planejamento econômico, mas ele é também um instrumento para dizer, olha, essa obra aqui, ela é viável ou não. Ou ela é viável dessa forma, fazendo essa e essa compensação, ou não. Então, no Brasil, ele tem sido tratado simplesmente como vamos fazer todos os trâmites burocráticos, mas no final nós vamos conseguir fazer a obra. Eu acho que essa é uma visão que também é importante que seja, de fato, incorporada pela sociedade. Eu conheço também empresas que trabalham sério, né? Conheço iniciativas do segundo setor que querem fazer as coisas direito, que têm certificação, né, do FSC, que é a nossa certificação internacional, e eles também encontram dificuldades na burocracia e encontram dificuldades, inclusive, nos seus pares. Né? São iniciativas que precisam ser apoiadas para que a gente possa dar essa virada. Né? E é fundamental desmantelar mesmo esses arranjos para burlar a lei. O doutor Fernando falou há pouco em capitalismo predador ou poluidor. Não há também um preconceito, porque eu ouço muito empresário preocupado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, fazendo o seu planejamento das indústrias completamente equilibrado com o meio ambiente, né, com responsabilidade. Inclusive, Alexandre, você veja só, hoje nós temos aí uma série de iniciativas empresariais importantes. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, desde 97 atuando aí no Brasil, 60 principais grupos econômicos nesse conselho, dentro do país. Hoje, a Bolsa de Valores no estado de São Paulo, criando o seu próprio índice de sustentabilidade, o índice Bovespa, copiando o índice norte-americano,
Não, nós estamos levando a sério a questão do crédito de carbono. Crédito de carbono hoje é um tratado internacional, o primeiro tratado internacional pós-queda no Muro de Berlim, que assume que há uma economia globalizada e instrumentos econômicos para atuação internacional do controle ambiental. E nós temos hoje esta visão, como você disse, administrativa e econômica do trato da questão ambiental. E é uma preocupação mundial. Então, o capitalismo, ele na verdade, e nós sabemos disso desde a escola, ele vive de crises. E o capitalismo, na sua visão atual, é um capitalismo que incorpora hoje a questão ambiental como um vetor econômico. Uhum. E está trabalhando com esse sistema. Essa história, por exemplo, de nós enxergarmos a economia brasileira avançando sobre o bioma amazônico, é uma visão um pouco equivocada. Nós temos que entender também por que essa economia avança. Como é que nós podemos pretender, por exemplo, paralisar a ação predatória da monocultura da soja no centro-oeste em direção ao norte, se nós não damos a esta mesma cultura condições de infraestrutura para um melhor escoamento dela pelo sul e sudeste. Porque a questão da produtividade não porque a produtividade é muito alta. É muito alta. Mas eu acho que aí a gente entra num ponto, voltando a falar da lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, que é um ponto que precisa ser corrigido. Quer dizer, você tem 25 anos uma lei que disse, essa é a Política Nacional de Meio Ambiente. Uhum. Mas essa Política Nacional de Meio Ambiente, ela ainda não se refletiu na política agrária, na política agrícola, na política de infraestrutura, na política de planejamento. Tem tentativas, não que isso não esteja acontecendo em nenhum nível. Mas melhorou muito, viu? Melhorou, mas melhorou isso muito. Ainda está analisando hoje. Mas é um exercício de paciência. Olha, a lei foi fundamental em 81, ela se consolidou na década de 90, nós tivemos uma mudança constitucional nesse período, alteração para um regime democrático, o que torna as coisas mais lentas, o que é bom. Mas a gente não pode ter paciência demais, porque o meio ambiente está se esvaindo. Sim, mas é certo, mas veja, a economia, isso é certo, mas veja, a economia mudou na década de 90 para um sistema privatizado, uma mudança estrutural fundamental. No final da década de 90, a resposta para isso foi a criminalização de condutas com a edição da Lei de Crimes Ambientais. A legislação de recursos hídricos está implementada somente a partir do ano 2000, com a edição da ANA, e agora que nós estamos aperfeiçoando, agora estamos criando os primeiros conceitos de take-back, de retornabilidade de material de consumo, depois de consumido, com responsabilização pelo fornecedor. Enfim, uma série de instrumentos de controle e de mercado, como você mesmo disse, Alexandre, que estão sendo implementados agora. Nós não podemos cobrar apenas de um texto legal, feito há 25 anos atrás, a culpa por processos muito antigos e predatórios no país, que estão, de certa maneira, contidos e transformados por uma série de edições de normas decorrentes de estruturas nesses 25 anos, o que é muito pouco tempo em 500 anos de história. Não foi nem isso que eu quis dizer. Agora, estou dizendo que isso é uma brecha. Muito mal 500 anos de história. Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália aproveitaram muito mais os... Vou dar um exemplo. Predaram muito mais. Vou dar um exemplo da questão de política nacional de meio ambiente. Uma coisa fundamental que está lá no objetivo da lei, que é delimitar áreas prioritárias para a conservação do meio ambiente no Brasil. Isso é um dos objetivos da lei de 81. Isso foi feito para a Mata Atlântica apenas em 1999, o primeiro mapa. E está sendo, felizmente, na gestão desse governo, foi transformado em decreto, então foi oficializado, aquele mapeamento feito em 99 está sendo atualizado. Essa é uma ferramenta fundamental para influenciar as outras políticas. Porque se você tem o zoneamento do país dizendo claramente, isso aqui é o que resta dos biomas, isso aqui é a área prioritária para a conservação de água, isso aqui é a área prioritária para a conservação de fauna, flora. Nessas áreas nós vamos ter que ter um cuidado diferenciado. Então, esse é o tipo de ferramenta hoje que é fundamental e que a gente precisa incorporar nas outras políticas. Exigir a tecnologia, acesso do governo brasileiro ao sistema de satélites, que foi consolidado só na década passada, e um conceito de mapeamento, de geoprocessamento, que agora está consolidado. Uhum. Então, acredito que, ano passado, nós temos hoje um sistema de controle público, inclusive sobre esses instrumentos de geoprocessamento. Você aperta o Google hoje, qualquer cidadão hoje, pelo Google, por exemplo,
tem acesso ao mapa no geoprocessamento e, portanto, também é um controlador da territorial. Então, este conceito de controle territorial é um dos maiores fatores de soberania. Hoje, só em 97, nós editamos uma lei federal instituindo uma política de educação ambiental no país, que ainda não foi consolidada. E é o que você diz, é um problema de cultura, né? Mas nós já vimos algumas coisas importantes. Você vai à praia hoje, você vê o pessoal da nossa geração, o sujeito vai lá, pega o picolé, come e joga, né? O filho do indivíduo volta para trás, vai lá, junta e joga no lixo. São mudanças comportamentais ordinárias. Limpeza, né? É sinal de civilização, sujeira é sinal de selvageria, né? E a gente está mudando isso, mas é claro que é um processo lento. Mas eu sou otimista, viu? Eu estou vendo que há modificações. Agora, mas era exatamente isso que eu ia dizer para vocês. Eu também não sou uma pessoa pessimista, eu sou, né, ambientalista. Estou há 20 anos acompanhando as questões ambientais. A gente já travou muitas batalhas, perdeu muitas, ganhou outras, né? Mas acho que o otimismo é uma coisa que a gente tem que ter, né? Mas existem discussões bastante polêmicas. Você ia começar a falar de cidades, eu acho que cidades na questão de... falou de reciclagem, né? Lixo, aí eu puxei as cidades, e o meio ambiente das cidades. Na Mata Atlântica, por exemplo, eu estou vindo de Santa Catarina, li num pequeno jornal de uma cidade do interior que eles estavam convocando uma audiência pública que teria força de lei para mudar o Código Florestal, né, diminuindo as áreas de preservação permanente na cidade. Virou Suíça agora. Pois achei muito estranho isso, né? Mas, então, agora nós temos que lembrar que essa questão de APP, o Brasil é uma imensa área de preservação permanente. E nós temos que conciliar as áreas de preservação permanente com a expansão das nossas cidades. Ainda mais porque nos últimos 60 anos, o nosso país, que era rural, transformou-se num país totalmente urbanizado. Então nós não podemos pretender alocar áreas de preservação em moldes rurais dentro de áreas urbanas já consolidadas. Pelo contrário. Sim, mas isso o próprio CONAMA mas não é nem discutiu o CONAMA. Uma resolução que permitiu... Mas o instrumento maior não é nem o CONAMA. Aliás, eu acho que essa é uma visão que o CONAMA precisaria observar melhor. Nós vivemos uma federação formada por municípios. Os municípios em 500 anos de... Calma, essa era a conversa que a ditadura militar tinha para retirar a autonomia dos municípios. O município que quer mudar a lei desse jeito, com uma consulta pública... Pela história do Brasil, os municípios detiveram controle desse território brasileiro durante 400 anos. Perderam esse controle com a primeira das ditaduras militares, que foi a da Primeira República, logo no início, com a edição do Decreto 1 e da Constituição de 1891, por 86 anos. Recuperaram somente em 88. Com um Estado federalizado e estadualizado que não vai abrir mão de poder. Ainda veio o Getúlio que centralizou. Claro, centralizou muito mais. Demorou 12 anos para tramitar pelo Congresso o Estatuto da Cidade, que só está começando a ser consolidado a partir de dezembro deste ano, com as primeiras edições dos planos diretores municipais. Então, os municípios só estão começando a reconquistar a sua responsabilidade, olha o que eu estou dizendo, responsabilidade pelo território a partir deste ano. Sim, e óbvio que vão ter que reconquistar também uma estrutura compatível. Agora, eles vão lutar com um Estado viciado pelo sistema getulista, pelo sistema militar da década de 60, 70, que centralizava absolutamente tudo, com uma justiça estadual ou federal, não tem mais municipal, como era antigamente com as câmaras municipais, e com um sistema de gestão ambiental ainda formado no período anterior. Agora, precisamos ter gestões municipais. Sim, quando eu falei em cidade, é porque nas cidades onde está a maior parte da população brasileira. Como está o meio ambiente nas cidades onde habita a maior parte da população brasileira? Só um detalhe. Reconquistar a responsabilidade sobre o território não significa dizer poder fazer com esse território que bem entende. Então, se nós não temos normas nacionais que dizem, município, você tem responsabilidade, você pode legislar a partir daqui, seria um caos muito maior do que é hoje. Cubatão com anencefalia, né? Claro. Crianças nascendo sem cérebro por causa de poluição. O Cubatão foi refém de um polo petroquímico posto lá. Quer dizer, não é um problema de Cubatão. A própria questão das APPs, por exemplo, nas cidades, nós temos que levar em conta, sim, que as cidades têm que se expandir. Agora, não para dentro das áreas que na primeira chuva está dentro da enchente.
não para as áreas que na primeira enxurrada está descendo o morro. Concordo com você. Então, só que nós temos, nós temos municípios e municípios. Mas a cultura, né, nossa é essa. Blumenau, por exemplo, é um município que em 1973 já criou uma comissão municipal de meio ambiente, né, uma fundação municipal de meio ambiente. Então, se você vai lá hoje, o município tem 73% de remanescente florestal na cidade. Tem problemas? Tem problemas, mas é completamente diferente de cidades que não tinham isso. Sim, mas municípios brasileiros foram condenados pelo Código Tributário a expandir sua massa urbana para poder arrecadar imposto territorial urbano. Não tinha direito ao imposto territorial rural, que era federal. Então, os municípios só cresciam quando expandiam sua massa urbana. E isso daí era induzido por uma política fiscal muito ruim. Só agora começa a ser corrigido. E aí a gente tem problema de saneamento, e que tudo. Joga dejeto no rio, lixo, e aí vai... Quem é o cliente do saneamento? É o poder público. Ele vai se autocontrolar? De maneira alguma. Onde está a nossa política nacional de saneamento? Ainda no Congresso Nacional. Agora, tem legislações que alguns estados já adotaram, outros ainda não, que são importantes, como a do ICMS ecológico. Isso, né? Incentivo. Que é um mecanismo que, se o município tem, né, área preservada, ele tem direito a um retorno, né, desses impostos em número X equivalente para aplicar exatamente em meio ambiente. Que é um grande instrumento, porque o sistema tributário é fundamental. Estava lembrando que o Japão, antes de dar o salto da Idade Média para a Idade Moderna pela educação, antes disso fez saneamento. Fez saneamento. Porque sem saúde não dá. Não dá. Bem, o nosso tempo infelizmente se esgotou, a discussão está muito boa. Eu agradeço a presença de ambos e o Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.